material na telinha e vamos à sétima questão, né, gente? Falar a respeito dela, ver o que ela vai nos dizer e aí a gente vai destrinchando o que a gente pode, como sempre, naquele padrão, né? Fala assim: os organismos vivos podem ser formados por células procarióticas ou células eucarióticas, né? Então, bora lá. A principal diferença entre essas células é a presença ou não de um núcleo delimitado por membrana. Ou seja, pessoal, ele está dizendo, e isso a gente sabe, e eu costumo falar, pessoal, biologia, especialmente para a UEMA, pode não parecer, tá? Para vestibulares mais específicos, como por exemplo a UESA e entre outros, não sei se vocês têm noção disso, tá, galera? Que esse ano o pessoal da UESA ajudou o pessoal da UEMA a elaborar as questões. Então esse ano o pessoal da UESA estava envolvido com a nossa prova. Então aqui tem muitas questões da UESA, tá? Então, queira ou não, a gente treinou aqui. A gente passou a nossa revisão inteira treinando. Então a gente já sabe o que pode nos aguardar naquela prova de domingo. E, gente, vocês sabem, e pouca gente lembra desse detalhe, né? Que o básico é o que funciona. Se você não domina o básico, obviamente você não vai saber o avançado. E aí, essa é a minha preocupação. Porque o básico vai te ajudar muito, tá? Ele vai te salvar em muitas ocasiões. E quem realmente não sabe o básico pode não acertar as questões difíceis. E outra, galera, a maioria das questões vem do básico. Por isso a importância de você dominar o conteúdo. O que cai mais é o básico do que o avançado, como muita gente acha. E tem essa ilusão. Então, olha lá. Nós sabemos, galera, que a questão de você ser procarionte ou um eucarionte tem muito a ver com a presença de um núcleo delimitado por uma membrana, né? A famosa carioteca, o núcleo verdadeiro. Então a gente vai discorrer a respeito de cada alternativa e a gente vai dizer se isso está certo, está errado e assim sucessivamente. Então a gente vai começar com a letra A, ó, que fala assim: o modelo do mosaico fluido é aplicado apenas para a membrana plasmática de procariontes e eucariontes. Não se aplica às demais biomembranas, como aquelas presentes no retículo endoplasmático, complexo de Golgi e mitocôndria. Ponto. Bora lá, galera. Vamos por partes. Gente, deixa eu até mudar a cor aqui. Ele está falando, pessoal, sobre o que a gente chama de mosaico fluido, né? Mosaico fluido. João, o que seria esse mosaico fluido? Tá, galera, mosaico fluido mosaicos são peças que ficam perfeitamente encaixadas, né? E fluido porque tem a ver com essa questão de movimento. Ou seja, o que seria esse mosaico fluido? Muito simples. É o fosfolipídio mais as proteínas que você tem na membrana. Tranquilo? Vai funcionar dessa maneira. Agora, pessoal, tem um ponto que eu acho que é bem interessante. Ele está falando, de fato, que isso só está presente na membrana plasmática de procariontes e eucariontes. Não está errado, tá? Só que esse apenas, né, até botar umas aspasinhas aqui, é que quebra a questão. Porque existem organelas que têm membrana. Por exemplo, retículo endoplasmático, principalmente o rugoso, complexo de Golgi e mitocôndria, eles têm membranas à parte. Então eles têm membranas que envolvem a organela. Galera, e toda célula, todo indivíduo que possui célula tem membrana plasmática. Se essas organelas têm membrana, se essas organelas têm biomembranas, significa que também tem um mosaico fluido. Porque a mesma composição, galera, da membrana plasmática de qualquer ser vivo vai ser a mesma da organela. Que é o que? Fosfolipídio e proteínas. Então, galera, tá errado isso daqui. Não quer dizer, então, galera, que mosaico fluido, ou seja, ter membrana plasmática, essa caracterização de ter lá na nossa membrana fosfolipídio e de ter proteínas, não está restrito somente a células comuns. Mas nessas organelas, essas especialmente que ele citou, também tem um mosaico fluido. Também tem fosfolipídio e tem proteínas que ficam lá em movimento. Tá? Então essa letra A está errada. Vamos à letra B. De novo, galera, tudo é detalhe. Detalhe faz a diferença na sua aprovação. Saber esses detalhes vão te credenciar a acertar ou não uma questão.
Olha na letra B. Somente os ribossomos, o centríolo e o mesossomo, são organelas não membranosas presentes em células procariontes? Olha lá, é uma parada bem interessante. Ele está falando, galera, sobre células procariontes e organelas. Galera, a única organela presente em células procariontes é essa bem aqui que eu estou marcando, ó. Que se chama, ó, que vai se chamar ribossomos, pessoal. A única organela presente em células procariontes é o ribossomos. João, e essas bem aqui, essas duas, centríolo e mesossomo, a gente até já falou sobre o centríolo. Galera, o centríolo não está presente, como eu disse, a única organela presente em células procariontes, ou seja, em bactérias, ou arqueobactérias ou cianobactérias, vai ser o ribossomos, aquele que promove a síntese proteica. João, eu já ouvi falar que esse mesossomo tem bactérias. De fato, pessoal, em indivíduos procariontes esse mesossomo está presente. Porém, qual é o erro? Ele não é uma organela. Ele é só uma estrutura da bactéria. Ele é uma estrutura do corpo da bactéria. É uma estrutura. Ele não é uma organela, tá? Então, esse é o erro. O mesossomo é uma estrutura presente nas bactérias, porém, ela não é uma organela, tá? Então, de novo, organela presente nas células procariontes somente ribossomos. Tá errado a letra B. Beleza? Vamos à letra C. A parede celular das cianobactérias contém os mesmos açúcares presentes na parede celular de células vegetais, fungos e algas? Tá errado. Olha lá, galera. Cianobactérias, vegetais, fungos e algas. Eu estou falando de 4 seres vivos, galera. Uma bactéria autótrofa, uma planta, um fungo e uma alga. Ele está falando que todo mundo que está aqui tem a mesma composição de açúcar na parede celular. Está errado, tá? Bora lá, João. Qual é a parede celular da cianobactéria? Galera, é a mais diferente de todas. De novo, é o detalhe, é o ponto que te faz ganhar a questão. É você saber, é você ser fora da caixa, é lembrar dessas coisas. A parede celular, galera, de uma bactéria, de uma cianobactéria, de uma arqueobactéria, especialmente, é feita de peptidoglicano. João, o que é um peptidoglicano? Galera, peptidoglicano é uma junção de duas coisas. É a junção de um açúcar com uma proteína. Então, peptidoglicano é a união entre um açúcar e uma proteína, tá? Então, bora ver se os outros também têm de peptidoglicano. Olha lá. João, nas plantas é de quê? De celulose, que é um açúcar. Então, já não é a mesma da cianobactéria. João, a do fungo é de quitina, galera, que também é um açúcar, um polissacarídeo. Das algas, depende. Pode ser de celulose, que nem das plantas, ou pode ser de sílica, que é um mineral. Depende da alga, tá? Então, tá errado também o que tá na letra C, tá bom? Então, não achamos ainda a nossa resposta. Tem letra D e letra E pra gente ver. Transportes como osmose e difusão simples ocorrem por meio da membrana plasmática de células procariontes e eucariontes? Sim. Então, osmose e difusão, galera, acontecem tanto em células eucariontes quanto em células de bactéria, em células procariontes. Aí ele fala lá, com grande consumo de energia... Aí vem o erro, galera. Porque osmose e difusão, galera, são transportes passivos, tá? Osmose e difusão são transportes passivos. E tudo aquilo que é passivo em biologia, em termos de transporte de substância pela membrana plasmática, é aquilo que não tem gasto. Então, ó, sem gasto de ATP. Show de bola? Então, ó, tem nada a ver. Agora, João, como é que é o nome do transporte que gasta, que consome ATP? Transporte ativo. Então, transporte ativo, tá? Ele tem um gasto de ATP. E letra E, galera. O DNA, que no caso é a nossa resposta, né? DNA, RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Ácidos nucleicos, só para lembrar. O que são ácidos nucleicos? É DNA e RNA, galera.
presente tanto em células procariontes quanto em células eucariontes, atuam na síntese de proteína? Falamos isso já é uma questão, galera. De fato, tudo isso daqui que ele está falando na letra E, tanto eucarionte quanto procarionte tem, porque isso tem a ver com código genético. E o que a gente já falou aqui na aula? O código genético é o que, galera? Universal. O código genético, ele é universal. Todos os seres vivos que têm DNA, que têm RNA, podem sintetizar proteínas, podem ter um código genético. Então, todos os seres vivos têm um código genético semelhante, tá? E todos podem ter a capacidade, caso for um ser vivo, né? E caso tenha material genético, de sintetizar proteínas. Tudo bem? Show de bola? Então, marquem aí, pessoal, a nossa primeira resposta da nossa primeira questão do dia, né? No caso da noite, vai ser a letra E. Pessoal, fácil, difícil, eu já estou fazendo contar, né? Semana passada a gente fez de baixo para cima, agora a gente vai fazer de cima para baixo, né? Então vamos seguir o fluxo. Pessoal, sobre a sétima, tudo correto, tudo de boas, algum detalhe, alguma coisa para a gente poder passar para outra. Essa oitava a gente já fez. Deixa eu logo marcando, galera. Deixa eu logo botando uma setinha nas que a gente já fez. Vou subindo logo aqui, já fizemos essa. Já fizemos essa, tá? Só pra gente não se perder, tá? Já fizemos a quarta também. Quinta, sexta já foi. Bora lá, vamos à nona. Acho que a gente já não fez a nona, mas... vamos fazer a nona. Qualquer coisa vocês falam aí. Vamos lá pra nona questão. Vamos lá, galera. Nona questão. Pessoal, a nona fala assim. A membrana plasmática, ela é constituída basicamente por uma bicamada de fosfolipídios, né? Associadas a moléculas de proteína. Essa estrutura, ela delimita a célula e separa o conteúdo celular do meio externo e possibilita o trânsito de substâncias entre o meio intra e extra. Então, sobre o transporte através da membrana, né, a gente vai ver aqui o que basicamente ele vai discorrer. Bora lá. Sobre esses transportes, galera, fiquem atentos porque isso também pode estar na prova de vocês. Letra A. A passagem de substâncias através da membrana plasmática utilizando proteínas transportadoras é denominada de difusão simples, tá? Então, isso aqui faz sentido, tá? A passagem de substâncias através da membrana utilizando proteínas transportadoras é denominado de difusão simples. Não, galera, não é difusão simples, é difusão facilitada, tá? A difusão simples não transporta, né? Não transporta as suas substâncias através de proteínas. A facilitada já, porque ela já transporta solutos maiores sem gastar energia. Então, de fato, não é a letra A, porque eu estou falando de difusão facilitada e não de difusão simples. Show de bola? Vamos à letra B. A difusão facilitada é o transporte de substâncias pela membrana com auxílio de proteínas transportadoras e gasto de energia. Tá errado. Até proteínas transportadoras estava certo, galera. Só que esse gasto de energia matou, né? Por quê, João? Porque, galera, difusão facilitada é um transporte passivo. João, só me relembra. Quais são os transportes passivos? Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Nós temos esses três, tá bom? Letra C. A osmose é a passagem de substâncias através da membrana plasmática em direção a menor concentração de solutos. Tá errado, tá? A osmose é a passagem de substâncias através da membrana de água, galera, inclusive. A osmose é transporte de água, de H2O. Para uma menor concentração de solutos? Não, galera, para uma maior concentração de solutos, tá? Para uma maior concentração. Ou seja, eu vou do meio que tem menos soluto para o meio que tem mais soluto.
A água, galera, ela sempre vai em direção ao soluto para poder equilibrar. Então, onde tem mais soluto, a água vai em direção. Ela vai diluir aquilo e equilibrar o meio, tá bom? Então, definitivamente não é isso. Letra D. Uma membrana permeável à substância A, por exemplo, possibilitará o transporte dessa substância para fora da célula, desde que exista ATP disponível. Ó, galera, uma membrana permeável a uma substância A possibilitará o transporte dessa substância para fora da célula, desde que exista ATP disponível. Então aqui, ó o que é interessante, não necessariamente. É um detalhe que é importante. Gente, se ele está falando que a substância A passa, né, de uma membrana permeável e eu posso transportar a substância para fora da célula, não é necessário que tenha ATP. A membrana é permeável, ela permite a passagem, galera, e permite a saída, tá? Não necessariamente eu preciso de ATP para fazer isso daí. Se a membrana é permeável, significa que ela entra de bom grado e não precisa de energia. Eu não preciso gastar energia para isso, tá bom? E vamos para a nossa resposta, que é a letra E. No transporte ativo, ocorre a passagem de substâncias por proteínas de membrana com gás de energia. Então, ó, no transporte ativo, ocorre a passagem de substâncias por proteínas da membrana com gasto de energia. Tá certo, galera? Tá certo? Tem gasto de energia. Todo transporte ativo possui gasto de ATP. Então, não tem jeito. Tem que gastar energia, porque é um transporte que demanda altas concentrações de entrada e de saída de substâncias. Show de bola? Então, marquem aí, meus amores, resposta letra E. Tranquilão? Fácil, difícil? Tô achando aí vocês muito calados. Que foi? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Não tá? Não tô conseguindo entender? Pode falar aí, fique à vontade. A gente tá aqui pra isso. Aí é com vocês. Tá bom? Galera, já fizemos a 10ª. Deixa eu logo marcar aqui. Boa noite, Pedrão. Boa noite, filhão. E vamos indo. Vamos indo. Pronto, galera. Bora lá. Aqui. Pronto. Pronto. Beleza, Pedrão. Valeu, filho. Tranquilão, né? Beleza. Eu vou aproveitar o gatilho, Pedrão. Pra gente já comentar sobre isso, tá? Então eu vou aproveitar uma questão de evolução pra gente falar sobre esses tipos de especiação, tá? Então bora lá. Ó. Eu vou deixar essa bem aqui, galera, que é a 11, lá pro final, porque eu quero deixar ela mais próximo possível da gente não errar, tá? Já fizemos essa questão 11, a 12, perdão. Vamos fazer depois a 11. E vamos fazer a 13, galera, de genética, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho para genética. E aí a gente vai ver como vai funcionar. Ó. Vamos para uma parada muito importante aqui, galera. Que é uma questão de genética que muita gente confunde, muita gente erra. Bora lá. Tranquilo? Então, ó. Em rabanetes, um único par de alelos de um gene controla a forma da raiz. 3 formas são observadas: oval, redonda e longa. Os cruzamentos entre esses 3 tipos apresentam os seguintes resultados. Bora lá. Galera, na tabela, você pode achar assim meio confuso. Pô, João, isso aqui tá meio confuso. Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço pra... Como é que eu relaciono essa questão bem aqui? Galera, é muito simples. Você vai olhar na tabela o que mais tem essa questão aqui em relação ao que mais você tem afinidade. Eu costumo falar, pessoal, que genética é uma parada assim bem maluca, pelo fato de que eu preciso, né? Eu demando de interpretação.
E eu demando de muito cuidado, galera. Genética é cuidado. Eu posso dizer assim com muita propriedade dos anos de experiência aí que eu tenho, sem sombra de dúvida, genética é uma das coisas que a galera mais erra. É uma das áreas que a galera mais erra aí. E o ponto que a gente precisa saber é isso, tá? Então, entra nesse sentido aí, tá? A gente vai comentar algumas coisas aqui que eu acho interessantes e aí a gente vai destrinchar a questão. João, bora lá. Como é que eu faço aqui para interpretar essa parada? Gente, é muito simples. Vá onde você tem mais afinidade. Eu vou dizer aqui 2 pontos de partida para você iniciar essa questão. Lá vai, ó. O primeiro ponto é você ver bem aqui, ó. Se você reparar bem, galera, o cruzamento entre 2 indivíduos redondos, né, com a característica redonda, né, gera também um indivíduo redondo. Então, o que a gente aprende na genética? Que indivíduos parentais com a mesma característica geram filhos também, e 100% da prole com essa mesma característica, você vai dizer que é um indivíduo o quê? Homozigoto, que domina. Isso aqui é dominante. Então, redondo é dominante. Então, nós vamos chamar redondo, galera, de Rzão, Rzão, tá? Nós vamos chamar redondo de Rzão, Rzão, tá bom? Então, a gente vai chamar dessa maneira. Assim como, galera, eu vou chamar longo de Lzão, Lzão. Pô, João, mas por que longo é Lzão, Lzão? Porque longo com longo deu 100% longo. Então, aqui, ó, Lzão, Lzão. Então, esse é o padrão, tá bom? Show de bola. Se você reparar bem, aí você vai para o terceiro ponto da questão, galera. Você vai para o outro parâmetro que pode credenciar, facilitar ainda mais a resolução. Que é aqui, ó. Se você ver bem nessa parte aqui, ó, onde eu marquei, aí vem a solução da questão. Você mata a questão agora. João, mas por quê? Como que eu vou matar essa questão agora? Presta atenção. Se você pegar, galera, o redondo e o longo que a gente acabou de descobrir, e se você fizer o cruzamento entre o redondo e o longo, dá um oval. Vamos testar? Ó, Rzão, Rzão versus Lzão, Lzão, dá isso aqui, galera. Dá 100% Rzão, Lzão. Então, isso aqui é o quê? É oval. O que isso significa? Que do cruzamento entre 2 indivíduos diferentes, ou seja, com 2 características fenotípicas diferentes, eu gerei um outro também completamente diferente deles. A gente fala que isso na genética se chama dominância incompleta, galera. Tem um exemplo clássico de uma flor, galera, que se você cruzar uma flor rosa, vermelha com branca, gera uma flor rosa. Isso é a famosa herança intermediária ou dominância incompleta. É o caso dessa questão bem aqui. Então, a característica oval, galera, não tem dominância. Ela não puxa nem para redondo e ela não puxa nem para longo. Tá? Ela é uma outra característica que veio do cruzamento entre eles dois. Tá? Então, esse é o ponto aí, esse é o parâmetro para você entender que tipo de questão você está enfrentando. Tranquilo? Show de bola? Beleza. Agora, galera, o ponto aqui interessante. E agora, João, o que eu vou fazer? Ele quer simplesmente, galera, depois que você descobriu, galera, quem é oval, depois que você descobriu quem é o oval, porque é isso que ele quer, ó, tá bem aqui, ó, ele quer oval com oval. Depois que meu filho descobriu, tu nem precisa saber o resto. Basta você saber, galera, cruzar oval com oval. Eu acabei de descobrir quem é oval. Se meu filho for bem aqui, ó, sabendo que oval, galera, é Rzão, Lzão, você vai cruzar entre si um Rzão, Lzão com outro Rzão, Lzão. Dá isso aqui, ó. Rzão, 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 Lzão, Rzão, Lzão e Lzão, Lzão. Aí o que ele quer, galera? A progênie esperada. Quanto que eu vou ter? Galera, eu vou ter um redondo, 2 oval e um longo. Então, a proporção aqui, galera, é 1 para 2 para 1. Ou seja, um redondo, 2 oval e um longo. Letra E. João, como é que é o nome disso? Dominância incompleta. E olha a dica. Olha a dica. Toda vez que o meu filho olhar uma questão sobre isso aqui, meu filho ou minha filha, olhar uma questão desse naipe aqui, falando sobre herança intermediária, cruzar, ó, aqui, ó, eu não estou cruzando oval com oval, galera, eu estou cruzando 2 indivíduos
de herança intermediária. Eu tô cruzando dois indivíduos que não têm dominância. Eu tô cruzando dois indivíduos que vieram de dominância incompleta. Eles não têm dominância, tá? A proporção é sempre 1 para 2 para 1, galera. Toda vez que tiver um caso, galera, de cruzamento entre heterozigotos, Rzão é lisão, Rzão é lisão, ou seja, heterozigotos, duas letrinhas diferentes. Toda vez que tu se deparar com questão que envolve herança intermediária e cruzando heterozigotos para herança intermediária, a proporção é sempre a mesma. 1 para 2 para 1. Não tem como errar, galera. Aqui não tem erro. Cruzando 1 para 2 para 1, já foi, papai. É sempre a mesma proporção. Então pode ver, ó, foi 1 para 2 para 1. 1 para o dominante, 2 para o intermediário e outro para um outro dominante. Tudo bem? Não tem como errar. Então bora fazer a 14. Bora logo se livrar, galera, de genética. Bora logo se livrar de genética. Uma outra de heredograma, ó. Analise o heredograma que ilustra a transmissão de duas características, né? Duas características associadas a um par de alelos autossômicos com dominância simples. Então vamos tentar aqui ilustrar essa parada. Vamos ver isso aqui agora, tá? Só para explicar de novo a dominância incompleta, né? Beleza. Galera, dominância incompleta é quando você tem um cruzamento entre dois indivíduos homozigotos, especialmente dominantes, e o cruzamento entre eles gera um indivíduo completamente diferente. Porque, ó, vamos lá. Não sei se vocês vão lembrar, galera, mas vamos tentar relembrar um pouquinho de lei de Mendel. Não sei se vocês lembram que quando eu tinha uma amarela, que, por exemplo, era azão, azão, e eu cruzava com uma verde, que era azinho, azinho, por exemplo, o cruzamento dava azão, azinho, não é? Então dava uma amarela. Ou seja, não é um caso de dominância completa, porque a amarela está dominando a verde. Agora, por exemplo, se eu cruzasse uma amarela com uma verde e desse, por exemplo, azul, aí era um exemplo de dominância, porque ele não puxou nem pro azão e nem pro azinho. Ele foi um indivíduo completamente diferente. Ele tem um fenótipo completamente distinto. Entendeu? Isso que é dominância incompleta, é quando ele não puxa para nenhum dos extremos, ele não puxa para nenhum dos dominantes. Tudo bem? Show de bola? Beleza, né? Então, bora lá para nossa questão, galera. Que fala assim: analise o heredograma que ilustra a transmissão de duas características genéticas, cada uma condicionada por um par de alelos autossômicos. Galera, é aquele cuidado, ó. Esse heredograma é chato, mas a gente vai destrinchar ele aqui, tá? Ó. Então, ele deu uma legenda. Ele deu aqui uma legenda, ó. Azão, um indivíduo 1, ele é pintadinho e tal, de preto. Aí tem toda a legenda, a gente só vai analisando aqui. Show de bola? Agora lá vai. Olha o dado que ele me deu, galera. Admitindo que todos os indivíduos da geração parental, ou seja, todos esses caras aqui, ó. Toda essa galera aqui, ó. Aqui e aqui. Todos os pais são duplo homozigotos. Ou seja, letrinhas iguais. Duplo homozigotos. Aí começa, é só a gente procurar na legenda. Ele já deu, galera, os genótipos deles aqui, ó. Ele já deu as letrinhas. Então, olha como funciona. Olha como vai funcionar. Galera, quem é azão, azão? Quem é? Ó, esse casal bem aqui, esse primeiro casal, galera. Eu vou botar esse primeiro parental aqui, ó. Esse primeiro grupo aqui de casais. O pai, galera, ele é dessa característica 2, ó. O pai puxa para essa característica 2. Então, galera, ele é azão, azão. Lembrando, João, o que é azão traço? O que é esse azão traço? Galera, azão traço é porque ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. Ele pode ser um dos dois. Mas nesse caso, a questão já me disse que ele é o quê? Azão, azão, bezinho, bezinho. Ele é duplo homozigoto. A mulher, galera, é da característica 3, a esposa dele. Ela é dessa característica 3. Ela é azinho, azinho. Se é duplo homozigoto, então ela só pode ser azinho, azinho, bezão, bezão. Agora, olha os pais, galera. Olha os pais.
daqui, ó, da segunda coluna agora. É parecido, ele só inverteu. Agora o pai, galera, tem essas bolinhas aqui. Então o pai é Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. E a mãe é Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Galera, isso aqui é fácil. Eu nem preciso fazer o cruzamento para saber que esses filhos deles aqui, ó, esses filhos deles casaram, tá? Esse filho deles aqui, ó, desse casal, casou com essa moça aqui, filha desse outro casal aqui. E aí eles querem saber, galera, qual a geração F2 deles. Ou seja, o que a questão quer saber? Ele quer saber como que os cerca de 100 descendentes, gerou 100 descendentes. É correto afirmar que a proporção de fenótipos, ele quer saber, galera, se os filhos deles, qual é a proporção esperada que os filhos deles tenham esses genótipos aqui, ó, que eu tô riscando. Será que os filhos deles vão ter esses genótipos parecidos com eles ou com os pais? É isso que a gente vai procurar. João, mas afinal de contas, esses filhos bem aqui, ó, esses filhos aqui da F1, quando eles cruzarem e tiverem filhos, como que eles vão ser? Primeiro você precisa saber, galera, qual é o genótipo deles dois. Gente, nem preciso fazer o cruzamento. Quer ver, ó? O pai é Azão, Azinho, a mãe é Azinho, Azinho. Então o filho vai ser o quê, galera? Sem sombra de dúvida, não tem como ser outra coisa. Ele vai ser 100% o quê? Azão, Azinho. João, Bzinho, Bzinho com Bzão, Bzão. Vai dar sempre o quê? Bzão, Bzinho. João, a galera de raciocínio rápido e a galera de raciocínio lento. Com todo respeito a todo mundo, tá? Galera, ó, Azão, Azinho, Azão, Azão, Bzinho, Bzinho versus Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Ó, separa. Ensinei vocês a separar, porque fica mais fácil. E bota Bzinho lá pro outro lado, ó. Dá isso aqui, ó. Azão, Azinho, Azão, Azinho, Azão, Azinho e Azão, Azinho. Pronto. Não tem erro. Agora aqui, ó. Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzão, Bzinho. João, e do outro lado? Galera, vai ser a mesma coisa. Essa moça também vai ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Show? Pronto, vamos pra cá. Agora, galera, eu vou cruzar esses carinhas bem aqui, ó. Essa moça e esse rapaz. Aí eu vou saber qual é a proporção esperada. Lá vai. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Beleza. Ó, já meteram a resposta ali. Alguém já descobriu. Olha lá. Azão, Azinho versus Azão, Azinho. Bzão, Bzinho versus Bzão, Bzinho. Aí a gente vai procurar quem vai ser 1, 2, 3 e 4. Lá vai. Dá isso aqui, ó. Azão, Azão. Azão, Azinho. Azão, Azinho e Azinho, Azinho. Agora aqui. Bzão, Bzão. Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho. Bzinho, Bzinho. Tranquilão? Beleza? João, qual é a proporção esperada, né? Qual é a proporção esperada? Exato. O Paulo falou uma coisa bacana, galera. Essa sempre é a proporção do cruzamento de dihíbridos. Ou seja, dihíbridos. Aqui tem 2 híbridos e aqui tem 2 híbridos. Olha o que é interessante. Galera, eu quero saber como é que esse... por exemplo, para ser aqui, ó, esse casal 1, para ser 1, tem que ser, para ser igual a 1, tem que ser Azão, Azão, ou Azão, Azinho, ou Bzão, Bzão, ou Bzão, Bzinho. Bora ver só para ser Azão. Azão, Azão ou Azão, Azinho, ó. Para ser Azão, Azão ou Azão, Azinho, galera, é 3/4. João, e para ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho? Tá aqui, 3, galera, também. 3/4 vezes 3/4 dá quanto? 9/16. Égua, João, é assim? É, galera. Lembra que esse aqui pode ser Azão, Azão ou Azão, Azinho. E esse pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Tá contemplando bem aqui, galera. Agora, bora aqui, ó. O indivíduo 2. O indivíduo 2, galera, ele pode ser Azão, Azão ou Azão, Azinho. E Bzinho, Bzinho. Ó, Azão, Azão e Azão, Azinho já sabe, é 3/4. E para ser Bzinho, Bzinho, 1/4, galera. Dá o quê?
3 sobre 16. João, e o indivíduo 3? O indivíduo 3, galera, ele é Azinho, Azinho, Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Só para ser Azinho, Azinho, é 1/4. E para ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, 3/4. Dá quanto? 3 sobre 16. E o último, João? E o último? Tem que ser Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Só para ser Azinho, 1/4. Só para ser Bzinho, 1/4. Dá quanto, João? 1 sobre 16. Galera, qual é a proporção? 9, 3, 3, 1. Qual é a nossa resposta? Letra B. Dica que até o Paulo falou aí no chat, galera, para não esquecer nunca mais. Toda vez que você tiver cruzamento entre dihíbridos, como é o caso desse casal aqui de baixo, galera, esses dois são dihíbridos. Toda vez que você tiver cruzamentos entre dihíbridos, na segunda lei de Mendel, a proporção é sempre essa, 9, 3, 3, 1. Não vai mudar. Tranquilo? Agora é a hora de respirar fundo e eu vou deixar o cálculo bem aqui na telinha. Alguma dúvida, galera? Agora é a hora. Vou aproveitar aí, galera, o gatilho que o Paulo colocou, né? Fez a pergunta. E aí eu vou tentar aqui destrinchar para todo mundo. Tentar aqui para alguma dúvida, caso alguém tenha dúvidas, né? Bora lá. Ó, quando a gente fala, pessoal, sobre herança de genética sanguínea, eu tenho dois pontos de vista, né? Eu tenho o famoso sistema ABO ou AB0 e eu tenho o famoso sistema RH, né? E falando aí da espécie humana, né? Então eu tenho esses dois fatores, dois agravantes aí. Presta atenção. O sistema ABO, tanto o ABO, galera, quanto o RH, tem a ver com proteínas. O que determina o que você vai ter tipo sanguíneo, ou se você não vai, ou se você vai ter RH ou não vai, são proteínas que você tem no sangue. Por exemplo, proteína pode ser A, pode ser B, pode ser AB. João, e quem é O? Galera, quem é O, quem tem sangue O, não tem proteína. João, como é que é o nome dessas proteínas? Aglutinogênios, tá? Então, a gente chama isso de aglutinogênios. Aglutinogênios. Aí é assim que a gente vai chamar. Então, você tem seus aglutinogênios e esses são responsáveis por determinar o seu grupo sanguíneo, né? E no RH é aquele famoso positivo e negativo que você tem no sangue. Então, por exemplo, se você tiver uma proteína lá no seu plasma, galera, lá na sua hemácia também, que está associada uma proteína lá da sua hemácia, chamada de proteína RH. Então, algumas pessoas têm essa proteína RH. Proteína RH. Beleza? Proteína RH. Logo, eu vou dizer que quem tem essa proteína na hemácia é positivo e quem não tem essa proteína, tá, é negativo. Tudo bem? Então, a gente vai já explicar algumas coisas importantes. Então, só para recapitular. O sistema BO e o sistema RH ambos são a presença ou não de proteínas que você tem no sangue, especificamente na sua hemácia. Eu vou dar o meu histórico, por exemplo, o exemplo aqui da casa. Eu sou, galera, A positivo. Então, na minha hemácia eu tenho duas proteínas. Eu tenho a proteína A e eu tenho a proteína RH, porque eu sou positivo. Eu tenho o aglutinogênio A e a proteína RH. Ou seja, o aglutinogênio RH. Tudo bem. Agora, João, quem são os indivíduos que não tem nenhum dos aglutinogênios, nenhuma das proteínas? É quem é O negativo. Então, as pessoas O negativo não têm essas proteínas. Não tem aglutinogênio O e não tem aglutinogênio RH. E aí, o que acontece? Esse é o motivo pelo qual O negativo é o doador universal. Ele é o doador universal porque quando ele doa o seu sangue, ele não doa uma proteína.
Ou seja, o corpo daquela pessoa que está recebendo aquele sangue não vai reagir contra aquele sangue, visto que ele não entra com uma proteína estranha. O corpo, opa, esse sangue aqui não tem proteínas, eu não tenho anticorpo contra ele, então eu não preciso reagir. Eu não vou produzir anticorpos contra essa proteína, visto que eu não tenho essa proteína e estou doando para alguém que tenha. Então, ó, não faz sentido, o corpo não vai reagir, tá? Então, ele entra de bom grado. Então, o segredo é esse, é saber esses nomezinhos. João, então, o que significa? Que quem doa sangue doa a sua proteína. E isso, galera, quem doa sangue doa o seu aglutinogênio. E quem recebe pode produzir um anticorpo, que a gente vai chamar de aglutinina. Então, guarda essas informações. Então, quem doa seu aglutinogênio. Quem recebe produz uma aglutinina, ou também chamado de anticorpo. Tá bom? Funciona assim. Beleza. Agora, olha como é bacana. Quem é A, como é o meu caso, galera, eu sou A. Eu tenho o aglutinogênio A, não é? Tem, João. Qual é o seu anticorpo? Qual é a sua aglutinina? Anti-B. João, mas por que anti-B? Eu sempre faço essa brincadeira. Por que não é anti-A? Gente, eu sou João. Eu não posso ter um anti-João dentro de mim. Então, é sempre o contrário. Então, quem é B, quem tem sangue do tipo B, tem aglutinogênio B. Então, eu vou ser o quê? Anti-A. João, e quem tem os dois aglutinogênios, A e B? Qual é a aglutinina deles? É zero. É zero. João, quer dizer que quem tem sangue AB não tem anticorpos? Não, galera, porque senão, pensa comigo. Se eu tenho as duas proteínas, eu não posso ter anticorpo, eu não posso ter nem anti-A e nem anti-B, senão eu vou repelir meu próprio sangue. Agora, olha o O. O, galera, não tem proteína, ele é zero. O mais certo, galera, não é sistema ABO, é AB0, mas para ficar bonitinho eles botaram ABO. Então, quem é O tem zero aglutinogênio, mas também em compensação tem duas aglutininas. Tem anti-A e anti-B. Tranquilo? Agora lá pro fator RH. João, quem tem proteína pode doar para quem não tem? Não pode. Então quem é positivo não doa para negativo. Por quê? Porque na hora que você lança essa proteína para uma pessoa que não tem, ela vai começar a produzir anticorpos. Qual? Anti-RH. Aquele que ela não tem. Ou seja, ela vai produzir um anticorpo contra essa proteína que ela não produz. Aí vai reagir. Aí vem aquela doença, galera, eritroblastose fetal, em que o filho sensibiliza a mãe, e aí na primeira gestação nasce normal, aí na segunda, a terceira já dá problema. Beleza? Só para recapitular. E o Davizão perguntou, pode explicar também o que é falso O? Bora lá, galera, boa pergunta. Galera, o falso O é um indivíduo que geralmente é A ou B. Só que o que acontece? Ele tem isso aqui, ó. Ele é geralmente ele é assim, ó. Geralmente ele é Azão izinho ou ele é Bzão izinho. Ou seja, esse A dele aqui, ó, ou esse B aqui dele é inibido, né? Aí o O aqui, ó, só o izinho funciona. A gente chama de Bombaim, galera. Efeito Bombaim. O que é efeito Bombaim? É quando você recebe, galera, um outro alelo aqui, que geralmente é um alelo chamado de H. Um alelo H. Geralmente quando essa galera recebe um alelo H, né? Esse H acaba inibindo esse Azão ou esse Bzão, e aí só o Izinho funciona. E como o Izinho, galera, quem é O geralmente é Izinho, né? Caso ele não seja um falso. Quem é O é Izinho. Como só o Izinho funciona, ele entra como um falso O. Ele é A ou ele é B, ou ele aí ele vai se comportar como um O. Beleza? Tranquilo? Uma pequena revisãozinha aí. No caso da eritroblastose, a mãe seria RH negativo e o filho RH positivo. Perfeito, é isso mesmo. O filho tem que ser positivo, galera. Ou seja, não tem como a doença acontecer, pessoal, se a mãe não for negativa, ela tem que ser negativa. E o filho tem que ser positivo para poder sensibilizar a mãe. João, mas eu já ouvi falar, por exemplo,
que, por exemplo, eu já ouvi falar em algumas ocasiões, né, que assim, o sangue da mãe não se mistura com o bebê, e de fato. Então, como é que de acho é que isso aí acontece? Na hora de cortar o cordão umbilical, galera. Quando corta o cordão umbilical, que acontece? O sangue do bebê se mistura ao da mãe. Aí ela começa a ser sensibilizada. Não é à toa, galera, que, por exemplo, caso ocorra esse exemplo bem aqui com uma mãe, por exemplo, ela seja negativa, e o primeiro filho que ela tiver for positivo, né, ele seja positivo, qual é o parâmetro que a gente tem que levar em consideração? Que a mãe vai ser sensibilizada. Ela vai começar a produzir esse anti-RH bem aqui, ó. E o problema galera, imagine que se ela tiver um segundo filho e ela tiver com esse anti-RH ativo, ela vai passar isso pro bebê. Ela vai passar isso via placenta. Via placenta e cordão umbilical, ela vai passar anticorpos para ele. Imagine o seguinte, imagine que se você for positivo e você começa a receber um anti-RH, ou seja, você vai começar a receber um anticorpo contra a sua própria proteína e as suas hemácias começam a estourar e você tem uma hemorragia, tá? Então, em casos como esse, o que é feito? Depois do parto, galera, mais ou menos umas 72 horas depois, a mãe é sensibilizada. Ou até antes, ou às vezes até durante o parto. A mãe já vai ser sensibilizada, o médico já sabe que, opa, essa mãe aqui vai ter chance de ser sensibilizada, a gente já vai aplicar um soro, chamado de soro anti-RH. Ou 72 horas depois do parto, ou até antes do parto. Para que não haja esse probleminha bem aqui e o segundo, o terceiro, o quarto filho não nasçam com a eritroblastose fetal. Show de bola? Tranquilo? Padrão, né?